Olá, meu nome é Antônio Arruda, nós fazemos parte do Centro Espírita Nova Luz, de Belo Horizonte, e mais uma vez aqui estamos para dar prosseguimento ao estudo do livro O Principiante Espírita, de Allan Kardec. Na lição anterior, nós falamos um pouquinho sobre a biografia de Allan Kardec e uma breve introdução acerca do tema que nós abordaremos hoje, que é magnetismo. E a partir de hoje, nós vamos nos ater à lição com o próprio texto do livro, para que vocês tenham a oportunidade de conhecer essa obra maravilhosa, que é uma obra direcionada àqueles que estão iniciando na doutrina e que, de forma muito didática, muito acessível, irão entender os princípios básicos que norteiam a nossa doutrina. Vamos ao livro, então. Cabe aqui destacar, em poucas linhas, um aspecto da cultura do Sr. Allan Kardec. Os seus estudos sobre magnetismo e hipnotismo. Matérias que lhe foram de valioso auxílio nos estudos iniciais do Espiritismo e que não deveriam desconhecer todos quantos se aplicam a trabalhos práticos e ao manejo de médiuns. Veja que nesta época, Franz Anton Mesmer já explorava essa temática, a temática do magnetismo, e Kardec, interessado na temática, muito antes de se falar em doutrina espírita ainda, ele já interessado começava também a explorar para entender esses princípios que norteavam essa transfusão de energia através do magnetismo. O Sr. Allan Kardec interessou-se pelo magnetismo ainda nos bancos acadêmicos. Naquela época, a nova ciência apaixonava e dividia os estudiosos. De um lado, a chamada ciência oficial, a lhe negar foros de cidade. Do outro, homens espiritualmente emancipados, a lhe proclamar os fatos. Esses últimos constituíram uma sociedade, a Sociedade dos Magnetistas da França, mais tarde cindida em duas entidades, por divergência de interpretação dos fenômenos. O Sr. Kardec pertencia à primeira, mas era festejado por ambas. Torna-se aqui necessária uma ligeira digressão histórica para que melhor se compreenda as ligações do magnetismo e do hipnotismo com o espiritismo. E não se confundam aqueles com as exibições charlatanescas a tanto por cabeça. Como nós sabemos, sempre aconteceu isso, né? Os mistificadores, os charlatães, pegando carona, né, nesses assuntos em benefício próprio, infelizmente. Sem remontar às práticas esotéricas, que são de todos os tempos e lugares, o magnetismo animal dos tempos modernos parece ter surgido com Paracelso, tendo sido aceito e praticado por Burgraev e Van Helmont, o padre Kircher, e principalmente por Mesmer, que pelas alturas do ano de 1779 lhe deu grande incremento e chegou a lhe emprestar o próprio nome, mesmerismo. Era como então se chamava o magnetismo. Mas que vinha a ser o chamado magnetismo animal. Aliás, que força era essa? Que energia era essa? O magnetismo animal. Pensava-se que fosse um fluido que penetrava os corpos animados, dando-lhes propriedades particulares. Mesmer desenvolveu essa teoria, sustentando que os corpos animados e inanimados eram submetidos à influência de um agente universal, ao que ele chamou de fluido magnético.
Esse fluido podia acumular-se e transmitir-se ao homem pelos passes e toques. E era capaz de curar certas moléstias nervosas, mas também podia provocá-las, se utilizado de forma inadequada. Em certos casos especiais, as pessoas submetidas à sua ação magnética apresentavam crises convulsivas, atitudes passionais e até tendências eróticas, o que levou o mundo científico à condenação do mesmerismo ou magnetismo prático, no interesse da moralidade pública. Isso ocorreu em 1784. Mas não pararam aí as contraditórias conclusões do relatório oficial da comissão chefiada pelo ilustre Bailey. Ela concluía pela inexistência dos fenômenos. Repetia-se o caso de Galileu. Já disse alguém que as ideias são como os gases. Quanto mais comprimidas, maior a sua força de expansão. Os repetidos golpes desferidos no magnetismo lhe trouxeram novos e valiosos adeptos, entre os quais Dupotet, o abade de Faria e Pissiguet, na França. Continuaram-se os estudos na França, tornando evidentes os seus efeitos. E a fenomenologia geral, como a sugestão, o sonambulismo provocado, as paralisias, as anestesias, etc. Um pouco mais tarde, na Inglaterra, Braid demonstrou que o hipnotismo era uma realidade e determinou meios práticos para a sua aplicação. Note bem, na Inglaterra, esse cientista ele demonstrou que o hipnotismo era uma realidade. E aí, já que se começou a determinar meios práticos para a aplicação do hipnotismo. Tais processos foram muito divulgados nos Estados Unidos, graças ao trabalho de Grimes. Os estudos de Braid e Grimes situam-se entre os anos 1840 e 1848. Assim, mais uma vez, o magnetismo foi condenado por volta de 1859 nas lições professadas na Salpêtrière pelo ilustre Charcot. Já o Sr. Allan Kardec andava às voltas com os fenômenos espíritas, aos quais trouxeram uma experiência de 35 anos de trato com o magnetismo e o hipnotismo. Fácil é compreender-se tudo isso. Então, quando surgiram os fenômenos espíritas, quando Kardec começou a se envolver com a doutrina e entender, ele já estudava o magnetismo e o hipnotismo há 35 anos, o que favoreceu, facilitou, com certeza, a compreensão de muitos de seus fenômenos. No momento, assistia-se na França à falência das filosofias espiritualistas. A elas se opunham as correntes materialistas, o marxismo à frente, e, num termo médio, o agnosticismo da escola positivista fundado por Auguste Comte. O genial Comte havia dado uma nova ordenação aos conhecimentos científicos. Tinha fundado uma nova ciência, a sociologia. Sua obra, muito inteiriça, constituía a filosofia positiva. Seu ponto mais fraco é a religião, tirada de seus princípios gerais. Mas Comte fora repetidor da escola politécnica, depois examinador, dera cursos populares de astronomia. Tudo isso lhe granjeara um certo prestígio nos meios cultos. A falta de síntese nos conhecimentos científicos deixava as classes mais altas em caótico estado mental.
não sendo difícil encontrar grandes figuras positivistas em ciência, materialistas em política e católicas ou protestantes em religião. Poucos abarcavam essas coisas em visão panorâmica e, quanto os percebiam, davam de ombros, justificados de seu silêncio e de sua acomodação pelo motivo de não se sentirem culpados. No episódio anterior, nós recomendamos a leitura de um livro chamado Mesmer e o Magnetismo Pessoal. Se você se interessar pelo assunto e procurar este livro, lendo-o, você vai entender com mais intensidade, com mais propriedade, toda essa fenomenologia, esses princípios que norteiam a manipulação dessa energia do magnetismo animal. É interessante, eu recomendo que você que está nos ouvindo leia Mesmer e o Magnetismo Pessoal. Vai contribuir para o entendimento do que vem pela frente. E no próximo episódio nós já começaremos a falar sobre as mesas girantes. Esperamos você aqui. Não perca!